Estamos aqui com o Padre Paulo Profilo, da Capela Nossa Senhora Auxiliadora, Salesiana São Carlos. Padre, gostaríamos de saber qual é o papel que o jovem desempenha na igreja. Primeiro, não queria poder responder a essas perguntas para você e para o pessoal que está nos acompanhando através do portal. Essa é uma pergunta interessante. Qual o papel que o jovem tem na igreja? E a pergunta parece, a resposta, ela é mais fácil do que a gente imagina. E ela já está na própria pergunta. Porque o papel do jovem é ser igreja. Não é? Então, nós somos igreja, nós todos somos igreja, somos o corpo místico de Cristo, né? Ligados a Ele, que é a cabeça dessa igreja. E hoje, mais do que nunca, o papel do jovem é assumir que é a igreja, é assumir esse sentido de que ele faz parte e é a igreja viva. E não é um apêndice, ou não é, alguém que está ali só assistindo missa. Não, ele é a igreja. Né? E quando a gente fala assim, a gente lembra até do Beato João Paulo II, né? Que tem uma frase ícone dele, que é: a igreja só vai ser jovem quando o jovem for igreja. Né? Então, veja só que já até no magistério dos papas, né? Até no convite que o Papa faz, tem essa dimensão, de que o jovem precisa assumir que ele é igreja. E daí vem a pergunta natural: como fazer isso? Como ele assume que ele é igreja? Ele assume que ele é igreja a partir do momento que ele vai, primeiro, se sentindo acolhido. Então, aqueles também que estão à frente das comunidades precisam acolher esses jovens, para que eles se sintam em igreja. Precisa acolher o jovem como ele é. Isso também é importante. Porque às vezes nós queremos que os jovens venham para a igreja, se tornem igreja, sintam-se igreja, mas nós queremos primeiro mudá-los para depois que eles façam parte. E a evangelização é o contrário. A evangelização precisa primeiro acolher, primeiro fazer com que eles se sintam amados e que amem a Jesus, e depois que mudem de vida. Porque senão não vamos querer acolher jovens que já estejam prontos, que já estejam evangelizados, que já estejam dentro daquele protótipo, estereótipo que a gente pensa de um jovem que está ali dentro da igreja. Né? Nós temos que acolher os jovens como eles são. Né? Então essa é a primeira assim, dica, né? Para as comunidades e para as paróquias, para os movimentos. Né? Primeiro, fazer com que os jovens se sintam acolhidos, se sintam amados, para que eles possam também se sentir igreja. E depois, para aqueles jovens que ainda, de repente, não estão na igreja, nós precisamos quebrar um pouco o preconceito, nós precisamos falar a linguagem deles, né? Nós precisamos entender quem eles são, aonde vivem, o que fazem. Então nós precisamos estar também inseridos na vida deles. Nós não podemos fazer aquela distinção. Né? Nós estamos na igreja e eles estão no mundo, e nós então não colocamos o pé lá. Nós precisamos colocar o pé lá, para nós sermos testemunhas, para eles perceberem que é possível. Para eles perceberem que ser igreja é em qualquer lugar, não só dentro do templo. Então, nós temos que, a exemplo dos missionários, dos evangelizadores, a exemplo de Paulo, de Pedro, de André, de Tiago, nós precisamos sair do nosso comodismo e ao encontro dos jovens onde eles estão. Se a gente for esperar que eles venham até nós, não sei se vamos conseguir atrair tantos assim. Então, por isso nós precisamos ir atrás deles. Acho que esses são os caminhos. Padre, os jovens têm sido uma ferramenta importante para as atividades na sua paróquia? Quais são elas?
Então, aqui na comunidade Nossa Auxiliadora, dos Salesianos, nós não somos uma paróquia, né? E nós também não somos uma comunidade que faz parte de uma paróquia. Nós somos uma capela pública, então nós somos uma congregação religiosa que faz um atendimento social. E essa congregação religiosa, essa comunidade religiosa, ela tem uma capela e que ela atende então as pessoas nessa capela. Então o nosso trabalho ele é um pouco diferente do trabalho das paróquias que a gente chama de diocesanas, que estão ligadas diretamente ao bispo. Então a nossa casa aqui é uma casa que acolhe crianças, adolescentes e jovens das 7 da manhã às 6 da tarde, para o trabalho social. Principalmente aquelas crianças e aqueles jovens que estão em situação de risco, que estão em vulnerabilidade social. Então, a nossa casa está sempre cheia de jovens, como não pode deixar de ser uma casa salesiana, uma casa de Dom Bosco. E na nossa capela pública, nós temos, claro, a participação de jovens que nos ajudam nesse movimento também de evangelização propriamente dito. Fora os voluntários também, que nós temos jovens que ajudam na obra social, que estão com a gente no trabalho social, junto com as crianças, ajudando no pátio, fazendo outra atividade. Então, o primeiro trabalho é esse trabalho do voluntariado. Nós temos um voluntariado jovem, então, há jovens que nos ajudam no trabalho social. E na capela pública, propriamente dito, nós temos principalmente jovens que estão à frente da catequese, à frente da liturgia, à frente de grupos. Então a presença do jovem era sempre significativa, porque é uma presença alegre, contagiante, criativa e que ajuda principalmente na vida da comunidade. Então, aqui na nossa casa, na nossa comunidade, a presença do jovem ela é muito significativa e ela é bastante abrangente, tanto no trabalho social como no trabalho de evangelização propriamente dito. Padre, e aproveitando agora também a Fraternidade sobre Juventude, a JMJ aqui no Brasil, a juventude está tão motivada, você poderia deixar uma mensagem para a nossa juventude de São Carlos? Eu queria usar duas frases. Uma de Dom Bosco, que é aquilo que inspira o projeto dos Salesianos, o projeto de vida dos Salesianos, e a outra frase do Papa Francisco, que assumiu a nossa igreja, o pastoreio da nossa igreja há pouco tempo. A primeira de Dom Bosco é que nós somos é presente de Deus. E naquilo que nos transformamos é o nosso presente a Ele. Então, que os jovens possam entender e ter a consciência de que a vida de cada um deles é dom de Deus, é presente de Deus. E que eles possam ter consciência também de que aquilo que fazem com a própria vida, ou naquilo que vão se transformando, é um grande presente que vamos dar a Deus. E ninguém quer dar um presente ruim, ou um presente de R$1,99 para Deus. Né? A gente quer dar um belo presente, o melhor presente. E por isso nós precisamos dar frutos, precisamos correr atrás, a gente precisa crescer e ter essa perspectiva de crescimento, de santidade, para a gente dar realmente esse presente muito a Deus. E depois o Papa Francisco, esses dias atrás, disse uma frase forte, que é que Deus não se cansa de perdoar. Quem se cansa de pedir perdão somos nós. Então, todos nós temos limites. Não é porque a gente comete um pecado ali, outro aqui, que nós precisamos nos amargurar, precisamos nos sentir rebaixados ou os últimos. Pelo contrário, precisamos assumir que nós temos os nossos limites, mas continuar nosso caminho de santidade, continuar a pedir perdão, nos renovar e continuar em frente, porque Deus nos espera e Deus quer que nós possamos dar o melhor de nós a Ele. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você que está
acessando o Portal Jovem. Então, também curta aí as outras coisas do portal e também, se quiser encontrar ele no Facebook, está lá, Portal Jovem Oficial. Muito obrigado e que Deus abençoe. Obrigado, Padre Paulo. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Curta, compartilhe e acompanhe.